Bom dia a todos. Agradeço pelo convite, por poder falar um pouco sobre meditação e fazer parte, né, desse grande encontro de estudos, né, para a saúde integral. A saúde que visa uma visão mais holística. Muito obrigada aos organizadores e parabéns por esse evento tão bem elaborado. Nós teremos, assim, uma pequena informação, né? E depois faremos uma prática. Eu queria saber antes, quem não conhece nada de meditação, para eu não perguntar quem conhece alguma coisa. Poderia levantar a mão, então, quem não conhece nada de meditação? Não é tão grande assim. Mas eu, de qualquer forma, em respeito a eles, vou falar um pouco. Devo pular de cá. Ela ficou melhor, né? Eu vou falar um pouco, né? E depois faremos uma prática. É importante, eu acho que está todo mundo tenso, inclusive, né, quem está falando aqui. Então, eu acho que é importante fazer uma prática rápida, não se preocupem, né? O tempo já está atrasado. O nosso tema é despertar, meditação, despertar para o agora. Mas por que nós temos que despertar para o agora? Será que nós não estamos no agora? Eu estou aqui falando para vocês, vocês estão me ouvindo, né? O que será que é isso? Na verdade, nós estamos assim, tipo uma transição. Tem alguns momentos que eu presto atenção, tem alguns momentos que eu vou para longe. Nós estamos entre o passado e o futuro. Aqui uma imagem bem interessante, né? A pessoa está lá fazendo a caminhada e a cabeça cheia de ideias, de pensamentos sobre o seu dia, sobre o que vai fazer, né? E é esse o nosso cotidiano. Normalmente, nós não estamos plenamente no agora. Nós estamos entre um e outro. E o único momento que realmente existe é o agora, porque o passado já foi e o futuro ainda virá. Não estou dizendo com isso que nós não precisemos pensar no que fizemos no passado e também não estou dizendo que não precisamos refletir sobre as ações que faremos no futuro. O importante é que quando nós formos fazer essa reflexão, vamos fazer consciente, no aqui e no agora. Não vou ficar, por exemplo, me martirizando por uma coisa que eu fiz no passado e ainda me perturba. Vou sentar, vou pensar, vou analisar. Então, fazer uma reflexão do passado e do futuro, mas no aqui e agora. Então, a meditação, ela nos ajuda nesse ato, né, de refletir. E aí, como eu já disse aqui, né, uma das formas que nós temos de fazer isso é a meditação. Tem muitas formas, né? Há muitas formas de ficar atento, eu acredito que vocês devam conhecer outras, mas a meditação é uma delas. E ela nos ajuda a desenvolver a plena atenção, aqui e agora. Esse é um exercício que a gente faz quando estamos lá parados, sentados, meditando. Nós estamos, na verdade, fazendo um exercício para que depois a gente também esteja plenamente atento nas coisas que estamos vivenciando lá fora, né? Também essa questão de, eu estou bem assim, eu não me preocupo se meus pensamentos vagueiam ou não me preocupa. Então, despertar para aqui, agora, é uma opção.
né? Como tantas coisas outras na vida. Também acompanhando as palestras, eu pude ver que foi muito bem organizado os temas, né? Então, quando eles falaram autodescobrimento, autoamor, equilíbrio emocional, a oração, a trilogia da caridade. Então, tudo isso está interligado para que a gente possa, com a meditação, desenvolver também esses tópicos que foram muito bem explanados aqui pelos apresentadores. Nós não temos muito tempo, mas eu gostaria de passar essa parte mais científica, mais da atualidade, porque eu acredito que muitos já conhecem, né? Mas eu vou falar rapidamente sobre esse autor, que é o Daniel Goleman, autor e pesquisador daquele livro Inteligência Emocional, muito conhecido. Tem também dele um livro sobre meditação, que, inclusive, quem se interessar pode comprar, porque é um livro que vem com CD, ele auxilia bastante, né? E nesse livro, recente, eu acho que faz poucos meses que ele lançou, ele fala de foco. Ele fala de foco que nós não temos, praticamente, né, nessa correria do dia a dia. Então, ele fala que a base do sucesso está aí os estudantes, né, os acadêmicos, que tem muita coisa para pensar, mas tem que ter foco para que eles possam ter o sucesso esperado. E, na pesquisa dele, ele fala que a atenção é como um músculo. Se nós não desenvolvemos, não praticamos, ela também atrofia, né? Existem, óbvio, muitas outras formas também, mas vamos, como é o meu objeto aqui da palestra meditação, eu vou oferecer essa técnica para que possamos ter foco também. E uma coisa hoje que nos tira do foco ou da plena atenção é a tecnologia. Nós temos muita informação, nós temos altas tecnologias, não vivemos sem os nossos celulares, iPad, e ficamos naquele paralelo, né? Às vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa toca o celular e ela atende, porque já está no círculo, né? Então, isso prejudica muito. E, segundo as pesquisas dele, essa geração de hoje, em função desse mundo com que vive, ela tem essa dificuldade. E também não desenvolve, né, esse raciocínio lógico e criativo. Só que o mundo nos chama para isso, para tudo que existe. Então, nós temos que aprender a conviver também com isso, tá? Bom, eu vou passar agora essas outras informações sobre a pesquisa científica sobre meditação. Como disse o palestrante anterior, que também é possível fazer pesquisa científica, né, sobre a questão espiritual, embora seja ela não assim da parte material, mas está tão intercalado que é possível. Então, os pesquisadores pesquisaram e por que as pessoas que praticam meditação têm um alto nível de concentração, de foco, ela tem um alto nível de tranquilidade, equilíbrio emocional. Então, eles fizeram algumas pesquisas, né? E eu vou passar rapidamente, tem muitas pesquisas, vou deixar o slide aqui na coordenação, a palestra, né? E vocês, se quiserem, podem estudar com calma essas pesquisas. No caso aí, o Instituto da Consciência, ele fez muitas pesquisas. No caso do... Quer ver? Eu vou passar, tá? Para vocês depois olharem. Esse aqui é um monge meditando e que foi analisado o que acontece com o cérebro dele no momento da meditação. E esse monge, Mathieu Ricard, ele é conhecido como monge de felicidade. Ele tem
uma capacidade muito grande de estar tranquilo, estar feliz, estar equilibrado. Então, foram avaliar. O que mais? Aqui, ó, tem várias pesquisas que, se alguém se interessar, poderá olhar depois. Mas uma pesquisa que eu acho particularmente interessante e que faz uma conexão aqui conosco, né, quando se fala de amor, de compaixão, da caridade. Então, essa pesquisa levou à conclusão que a meditação nos dá, né, mais amor e compaixão, não só por nós mesmos, mas por todos os seres, animais, vegetais, e principalmente nossos irmãos. Então, é um tema bastante interessante, aí fala sobre todos os links, se vocês quiserem, depois podem olhar. Bom, agora vamos ter que falar um pouquinho sobre como funciona, para que a gente vai fazer uma prática, né? Eu acredito que é uma prática boa, vocês estão cansados também, né? Ontem acordaram bastante cedo, está todo mundo aí preocupado com a realização do evento, que, por sinal, está indo muito bem. Parabéns aí, viu, pessoal? Não fiquem nervosos, assim como estou. Né? Bom, então, o que é, como funciona e como praticar? E por que, por exemplo, normalmente em meditação aparece uma flor de lótus. O que essa flor de lótus representa, na verdade, né? Essa flor de lótus é uma flor que ela dá num pântano. O habitat natural dela é um pântano, né? Então, é sujo, tem muitas impurezas, mas ela ali se desenvolve tão bem e ela floresce tão maravilhosa como está nesse local aqui, essa foto, né? Então, isso também é um exemplo para nós, que nós podemos, apesar das diversidades, das dificuldades e do terreno infértil que às vezes a gente pode florescer assim, como uma lótus. Então, existem muitos métodos de meditação, não é unicamente essa meditação que eu vou falar aqui. Essa meditação, ela é chamada de Vipassana, que chama em Pali, né? E tem também a tradução de plena atenção da respiração e também do insight. A tradução Vipassana é meio difícil de ter uma palavra só, mas, em princípio, ela significa isso. A meditação da respiração, meditação do insight e a meditação da plena atenção. É uma técnica, tá? Não é como diz, uma condição religiosa, é uma técnica que Buda Siddhartha Gautama usou, vivenciou, e nesses 3.500 anos vem sendo reproduzida e vem sendo praticada. Mas não tem uma conotação que quem pratica Vipassana, meditação, seja budista. Então, eu ouvi aqui na palestra anterior que, às vezes, nós não temos uma consciência clara das coisas que estão no nosso interior. E a meditação, ela vai ajudar a essa autodescoberta, vai ajudar a gente a se aprofundar na nossa consciência, no nosso inconsciente, e vamos nos conhecer mais. Então, dentro desse patamar de conhecimento, podemos achar coisas que vão nos ajudar a ter plena saúde no nosso dia a dia. Existe uma outra prática de meditação que é justamente uma prática que, antes de Buda, já existia. Os hindus, os indianos e muitos outros da linha oriental
usavam a técnica da concentração. E ele também usou muito, mas depois ele evoluiu para essa outra parte da meditação. Mas a concentração é muito importante. Sem concentração, não vamos ter insights. No caso aqui, quando a gente concentra, a primeira etapa, o que nós vamos fazer aqui é justamente isso. Nós vamos fazer um exercício de concentração, observando um foco, que é a respiração. Mas, com a prática constante, nós vamos ter mente tranquila, repousada, aprende a mente a focalizar e não devagar. Existe uma diferença entre a concentração e a meditação do insight. A concentração, embora ela esteja focada, embora ela esteja observando um item só, que no nosso caso vai ser a respiração, ela tem ainda uma ampla visão do que está acontecendo. Né? Assim, você ainda está ligado, não consegue desvincular. Mas a Vipassana, você já fica mais atento e você consegue ficar mais tempo observando uma coisa só, sem devagar. Então, a gente pode comparar, né, a meditação da concentração nessa imagem, que, aliás, é da nossa cidade de Bonito. Né? Quem já foi lá, acho que já vai ter um exemplo bem vivo. Ela vai acalmar a nossa mente, nós vamos poder ver o que tem lá. Né? Num lago lamacento, cheio de águas turvas, não vamos ver o fundo, não vamos ver nada que tem ali. E isso acontece na nossa mente. A nossa mente está cheia de problemas, de pensamentos, né? Então, nesse momento em que fazemos essa parada, a meditação, nós podemos observar o que está acontecendo. Por que esse sentimento está vindo em mim? Por que eu agi daquela forma? Por que eu fui tão educado com um, fui tão mal educado com o outro? Então, a gente vai começando a observar o nosso interior. Vamos ver, então. Então, vamos fazer a comparação, né? Estamos aqui no evento de ciências também, e a gente pode entender isso aí como um cientista, observando, né, detidamente o que ele está pesquisando para entender melhor aquilo que ele está pesquisando. Mas, para que isso ocorra, com certeza ele deve ter entendido, procurado conhecer tudo sobre o assunto dele, né, para ele sair pesquisando e olhar lá em loco. Então, nós temos que treinar a nossa mente, entendê-la e observá-la. Agora, o que é entender a mente? Aqui já foi falado algumas coisas de como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente. Há muitas informações sobre a mente. Hoje, a neurociência está aí mostrando muita coisa sobre isso, né? Então, o próprio Buda fala nos seus livros, nas suas informações, sobre a mente, como é que ela funciona. Agora, resta a nós, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Né? Então, ele fala que é melhor nós mesmos observarmos a nossa mente e que nós vamos entendê-la de alguma forma. Mas não custa nada, de repente, conhecer mais sobre a mente, né? Por exemplo, a mente... Todo mundo tem algum estudo sobre a mente, como é que ela funciona, como é que o pensamento funciona, como é que a alegria funciona, a calma. Então, a gente tem um conhecimento. Mas, se você ficar observando a mente nesse estado de tranquilo, né, da meditação, você poderá entender muito mais da sua própria mente. Bom, para a gente fazer a prática, para a gente entender, treinar a mente, a gente vai fazer a prática de meditação. Então, nós vamos fazer uma prática com a observação na respiração. Essa observação na respiração
é a mais recomendada, embora hajam outras observações, podemos observar outras partes do nosso corpo, podemos observar as sensações do nosso corpo, né, os nossos sentimentos, mas a mais, assim, de fácil acesso, de que você possa entender, é a da respiração. Por quê? A respiração todos temos necessidade dela, convivemos com ela, né? Então, ela é universal, ela não tem opção religiosa, independente, né, de ser católico, evangélico, espírita, nós vamos respirar do mesmo jeito, né? Ou budista, né, nós vamos respirar. E ela está disponível o tempo todo. Tem algumas meditações que falam, você foca ali, por exemplo, vamos dizer, naquele copo d'água e fica ali olhando, você vai se concentrar. Verdade, pode fazer. Mas a meditação da respiração, você leva o seu objeto com você. Vamos dizer que você está lá no consultório do médico, esperando a sua hora, né? Aí você já está ficando nervosa, porque nunca atende. E aí o que acontece? Você começa a prestar atenção na sua respiração. É aquela história de, vamos dizer, uma comparação, conta até 10, né? Antes de fazer qualquer coisa. Então, a meditação, você vai focar na respiração e ela vai te trazer tranquilidade. Você não vai precisar, ninguém nem vai saber que você está meditando, né? Agora, se você falasse, olha, eu vou ter que meditar, pega lá, abre sua bolsa, tira lá uma imagem, fala, não, para eu meditar eu preciso pôr essa imagem aqui, eu tenho que sentar aqui de pernas cruzadas nesse chão. Então, você vai chamar muita atenção e nem vai conseguir, né? Todo mundo vai ficar curioso. Então, por isso se usa a meditação da respiração com muito sucesso nessa prática, né? Mas acontece o seguinte, mesmo na meditação, se você vai sair da concentração, né? Você vai, de repente, ouvir um som lá e se deixar levar por ele. Você vai pensar também nas suas... eu tenho que responder meus e-mails. Puxa, esqueci de pagar aquela conta. E agora, né? Então, a mente, ela vai estar sempre nos levando para algum lugar. O que nós fazemos? Gentilmente, né? Nós não vamos brigar com os nossos pensamentos, porque isso não resolve, nada resolve brigando. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos retornar, lembrar que nós estamos focando na respiração e, gentilmente, vamos voltar. Seja 30 vezes, 40 vezes, você faz isso. Com o tempo, o que acontece? A mente vai ficando treinada, né? Ela está observando que você, quando senta, quando você começa a concentrar na respiração, ela começa a entender que você quer foco, que você quer calma. Então, a mente vai colaborando. Não significa com isso que a gente vai conseguir 100%, mas é uma situação, tá? E aí, com o passar das práticas e tudo mais, nós vamos ter uma visão clara das coisas que estão acontecendo. As coisas conosco, as coisas no dia a dia. E, por exemplo, ali é uma água, está caindo um pingo d'água. No começo, você vai só ver a água. Com o tempo, você vai observar cada pingo, né, que cai. Então, é uma prática que ajuda bastante. Nós podemos até comparar com uma expedição exploratória ao interior das nossas mentes. Aí, vocês vão falar, mas está muito assim, só para mim, como é que é isso, né? Não, a meditação, tudo que você obtém nessa prática, ela muda a nossa ação, né? Nos dá mais plena atenção, mas ela vai desenvolvendo. Aí a grande questão dos cientistas, por que isso vai desenvolvendo compaixão, amor, tranquilidade? O que acontece que isso vai transformando a pessoa? Por que ela torna-se uma pessoa mais alegre, mais educada, né, com as pessoas? Então, a grande questão deles é essa.
Então, vai mudando a nossa vida, vai melhorando todas essas fases. Estudos, afazeres, né, relacionamentos. Né? Nós podemos descobrir recursos internos que nós não sabíamos que tínhamos. E, de repente, você descobre um recurso interno e você vê o seu talento ali, né? Nós também temos medos, a gente pode passar dessa fase do medo. Então, ajuda muito essa vivência. Aqui, hoje, também nós vemos que a prática da meditação, ela está constante, há muita gente que procura retiro, né? Os monges estão interagindo. O monge, quando vem, desculpa, quando vem fazer um retiro, ele não vem falar de budismo, né? Ele vem falar de meditação, porque ele é um experiente em meditação, ele vive meditação todos os dias. É por isso que os monges sempre vêm, mas muitos leigos, muitos estudiosos e praticantes, aquele Mathieu Ricard, lá, que é assistente até do Dalai Lama, ele foi monge, 20 anos, mas optou por voltar a ser o trabalho dele, cientista, e continua fazendo isso. E temos muitos casos, né? Então, agora nós vamos ter que praticar, tá? Eu devo dizer, como não sei, acho que ela não falou, né? Eu pratico essa meditação, tem várias, todas são ótimas, é que cada um vai encontrando o seu foco, né? de caminho, assim como cada um escolheu uma especialidade médica ali. Então, aqui em Campo Grande, eu estou na coordenação do Espaço Meta de Meditação. Meta, em Pali, significa amor, bondade. E com esse trabalho da meditação, nós desenvolvemos muito amor, bondade, né? Então, aqui é o nosso espaço, nesse endereço. Nesse endereço temos uma página no Facebook, e nós temos estudos, práticas, como veem aí, tem pessoas que se sentam na almofada, outros na cadeira, outros nesses banquinhos que não cansam tanto, cada um se senta do jeito que se sentir melhor, tá bom? E agora vamos praticar, não é mesmo? Muito obrigada pela atenção na explanação, e vamos então começar uma pequena prática. Bom, isso aí são posições clássicas para que o corpo fique relaxado. Eu gostaria que vocês sentassem da melhor forma que vocês acham, de preferência descruzar as pernas, não forçar o ombro, relaxa o ombro e coloca a mão em cima das pernas, né? E tem 5 minutos. 5 minutos. Para tudo? Muito bom, gente, 5 minutos, mas aí é melhor que vocês, né? Mas vamos fazer assim, fechem os olhos. Não deixa a cabeça ir para trás ou ir para frente, tá? Senão vocês cansam mais rápido ainda. Fechamos os olhos e vamos observar a nossa respiração. Primeiramente, fazemos 2 respirações profundas para sentir o ar entrando e o ar saindo, tá? Inspira profundamente, expira, inspira, expira. Fique no silêncio, observe onde o ar toca na sua narina. A hora que ele entra nas nossas narinas, a gente sente um leve contato. Então, observe esse contato. Quando entra o ar, quando sai o ar. E aí você vai ficar assim, nessa observação. Como falamos, se o pensamento aflorar, vier e te levar,
Você fala, eu estou aqui no exercício da meditação e vou voltar a observar a minha respiração. Inspira, expira, observe aqui e agora. Relaxa os ombros. Agora, vamos voltando devagar, abrindo os olhos, também com plena atenção. Eu estou abrindo os olhos. Respira fundo. Relaxa. E volte às suas atividades. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu não sei se o tempo não permite, mas estou à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta. Ok? Então, esse é o nosso momento com a prática, né? Que vocês tenham um bom restante de congresso e que todos sejam felizes. Muito obrigada.